No livro de Isaías, no capítulo 6, a partir do verso 1 diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: Aqui estou, envia-me a mim. Sem dúvida, essa passagem do livro de Isaías é uma das passagens mais tremendas da Bíblia. Particularmente é uma das minhas preferidas. E esse texto mostra o momento em que Isaías contempla em uma visão o Senhor Deus Todo-Poderoso sentado em seu trono. É interessante que antes de Isaías ter essa visão, o texto inicia dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu. Essa informação é bem essencial para que nós possamos entender o porquê Isaías recebe esta visão. Veja, quem era o rei Uzias? O rei Uzias foi um dos reis mais importantes do reinado de Judá. Ele começou a ser rei quando ele tinha 16 anos e ele reinou no total de 52 anos, lá em Jerusalém. A prosperidade, o poder bélico foram características do seu reinado. Ele literalmente viveu uma era de ouro. E um dos seus feitos foi fortificar Jerusalém. Ele venceu os filisteus e devolveu ao povo de Israel a agricultura, que até então tinha sido roubada, tinha sido saqueada pelos filisteus. Ele não só venceu os filisteus, mas ele devolveu ao povo de Israel a oportunidade de poder plantar novamente, de poder colher novamente. Mas qual foi o erro fatal que este rei Uzias cometeu? Pelo fato do seu reinado ser um reinado de destaque, ele achou que ele poderia entrar no templo e oferecer sacrifícios a Deus, quando na realidade esta obra só poderia ser feita pelo sacerdote. Então Deus feriu o rei Uzias com uma lepra na sua testa, e daquela doença, daquela lepra, decorreu a sua morte. Quando isso aconteceu, Isaías ficou arrasado. Veja que o baque foi tão grande que isso aconteceu no mesmo ano em que o rei Uzias morreu. Isaías se encontrava no meio de um grupo de pessoas de lábios impuros, e ele mesmo disse: Eu sou um homem de lábios impuros. Em outras palavras, Isaías desistiu, Isaías se desviou, Isaías não quis mais saber de ser um profeta, de ser um homem de Deus. Isaías simplesmente se entregou ao desânimo, simplesmente se entregou à depressão e começou a andar com pessoas que não serviam a Deus. E não só isso, começou também a ter as mesmas práticas. Ele mesmo disse: Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você está entendendo? E a Bíblia aqui não relata onde Isaías estava, mas no lugar onde ele estava, ele viu esta visão maravilhosa. Deus sentado num trono, as vestes do Senhor cobriam todo aquele lugar, e sobrevoando acima do Senhor Deus estavam anjos, a qual a Bíblia denomina como serafins, que dia e noite clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías vê isso, imediatamente ele fica pálido. Ele disse: Estou perdido, é o meu fim,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele olha para aquela visão maravilhosa e disse: agora eu vou morrer. Eu sou um homem pecador e os meus olhos viram o Senhor Deus Todo-Poderoso. E ali a Bíblia diz que um daqueles anjos, um daqueles serafins, pega uma brasa com uma tenaz e vai até Isaías e toca justamente aonde o pecado de Isaías estava, nos seus lábios. Veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Deus perdoou, porque Deus tinha uma obra. Deus disse: não, eu não desisti de você. Você pode estar em pecado, você pode estar no meio desse povo que está em pecado, mas eu não desisti de você. Você é o meu profeta, você tem uma missão ainda a executar. E no verso 8 a palavra diz: então ouvi o Senhor perguntar aí lá do céu, depois que o anjo purificou o pecado de Isaías, o Senhor Deus clama: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? Essa é a pergunta de Deus, irmãos. Que coisa maravilhosa. Quem é que eu vou enviar como mensageiro a este povo? Quem é que vai se levantar como mensageiro diante desta nação? Quem irá por nós? Olha como Deus está falando. Deus não está falando quem irá por mim, não. Deus está dizendo: você também faz parte. Aleluia, glória a Deus. Você também faz parte. Você não é um terceirizado. Você não é um de fora, você é um de dentro. Você faz parte. Quem irá por nós? O reino também é seu. Você está entendendo, meu irmão? O reino também é teu. Quem irá por nós? Quem vai fazer esta obra? Quem se habilita a ir a este povo e falar a minha palavra? Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, eu vou. E aqui Isaías é restaurado. Isaías, que estava no fundo do poço ali, desanimado, com depressão, porque Uzias tinha morrido. Ele achava que o reino de Israel iria acabar depois que o rei morreu. Mas Deus disse: não, a obra nem começou. Isaías, é você que eu escolhi. Isaías, vai, Isaías, proclame a este povo. Você está entendendo, meu irmão? É assim que Deus está falando com você. Talvez você outrora pregava, falava, anunciava, tinha prazer em falar da palavra de Deus, e hoje em dia aconteceu tantas coisas que você desistiu, que você desanimou, que você encostou a sua Bíblia. Mas Deus está falando para você: quem vai por nós? Quem se habilita a ir por nós? Você não está fora, você está dentro, você faz parte. O reino também é seu. Quem irá por nós? Assim te fala o Senhor. E Deus quer ouvir de você uma palavra: eis-me aqui, Senhor. Pode me enviar. O que é que eu tenho que falar? Que Deus te abençoe poderosamente e faça resplandecer sobre você a sua luz. Amém.